O continente mais frio, mais seco, sem uma população nativa e com acesso mais difícil. Esta é a Antártica. Conhecer melhor toda essa imensidão branca é um desafio que motiva cientistas do mundo inteiro. A equipe do Caminhos da Reportagem esteve 2 vezes aqui no continente gelado e agora convida você para embarcar nesta viagem. Na primeira travessia, fomos de avião. Convite da Marinha, embarcamos no Hércules C-130, uma aeronave da Força Aérea Brasileira. Nosso voo é em direção a Pelotas, no Rio Grande do Sul, um trajeto que dura 3 horas. Chegando aqui em Pelotas, nós recebemos esse kit. É um saco com roupas especiais para resistir o frio intenso da Antártica. Todo mundo precisa conferir se o material está perfeito. Então, o saguão ao lado do aeroporto se transforma num grande provador de roupas. Missão cumprida. Já experimentei minha roupa, casaco, macacão, bota, está tudo pronto. Agora é seguir em frente rumo à Missão Antártica. Daqui embarcamos para Punta Arenas, no Chile, nossa última parada antes de irmos em direção ao sul do planeta. A previsão é de 6 horas de voo. Aqui em Punta Arenas é preciso esperar a chamada janela, quando o avião pode voar em segurança. Aguardamos São Pedro decidir se a gente vai para a Antártica ou não, porque quem decide é o tempo, são as condições meteorológicas. A viagem entre Punta Arenas e Antártica durou 3 horas e foi tranquila, mas olhando para a pista cercada de gelo, é possível notar a dificuldade de pousar nesse local. Depois de uma longa viagem, finalmente chegou a hora de pisar na Antártica. É preciso caminhar com cuidado, afinal, a pista onde o Hércules pousou está coberta de gelo e é bastante escorregadia. Rapidamente, mergulhamos num imenso mundo branco. São geleiras que impressionam quem chega pela primeira vez na Antártica. O continente gelado tem uma área de 14 milhões e meio de quilômetros quadrados, o equivalente a um Brasil e meio. É o mais afastado de todos e o menos conhecido. Mas algumas informações que já foram coletadas revelam que a Antártica tem a maior quantidade de água doce do planeta, com 70% das reservas mundiais. Em 1959, 12 países assinaram um tratado para definir as regras de ocupação da Antártica. Desde então, a região é considerada um território neutro. O contexto de criação do Tratado da Antártida é o período da Guerra Fria, no momento no qual os Estados Unidos e a União Soviética estavam, de uma certa maneira, dividindo o mundo. Então, a preocupação que se tinha era que você pudesse ter uma corrida em direção à Antártida. O interesse era manter o equilíbrio de poder da época. Então ele tem dois grandes eixos, digamos assim. Um é geopolítico, que era uma resposta às pretensões territoriais, e o outro era quase a solução para isso, que seria qual é então o critério para que a Antártica possa ser explorada. Esse critério tornou-se a ciência. Então essa iniciativa, endossada por Estados Unidos e União Soviética, mas uma iniciativa da ONU, exatamente para tentar fazer com que aquela região não fosse uma região de atrito e de choque entre os estados.
Atualmente, apenas 29 países possuem bases na região, entre eles o Brasil, que desde 1975 faz parte do Tratado Antártico. O objetivo do Brasil é que esse entorno seja um ambiente de paz, ou seja, ausente de toda disputa estratégica entre grandes potências, potências extra-regionais, um entorno de cooperação para o desenvolvimento. O Brasil faz parte de um seleto grupo que possui estações científicas aqui na Antártica. Esta presença é muito importante, afinal, de acordo com o Tratado Antártico, somente a nação que desenvolver pesquisas aqui poderá definir o futuro do continente gelado. Está estabelecido no tratado que é possível a construção de bases permanentes ou sazonais na Antártica, à condição que os países interessados comprovem pesquisa científica substancial. O fato de o Brasil ter uma base, estar presente fisicamente na Antártida, lhe dá o direito de ter justamente esse status de parte consultiva e de se sentar junto com os outros países que têm esse mesmo status para decidir o futuro desse continente, o futuro do continente antártico. A paleontóloga do Museu Nacional, Juliana Saião, é uma das pesquisadoras brasileiras que trabalha na Antártica. Ela já participou de 4 expedições científicas para tentar localizar fósseis de espécies que viveram na Antártica há 80 milhões de anos. Juliana explica que no passado a região era colada na América do Sul e tinha um clima quente. Quando a gente estuda fósseis de 80 milhões de anos da Antártica, a gente tenta entender os processos que aconteceram com aquele continente para ele se transformar nesse continente gelado e até avaliar se ele continuará gelado para sempre ou se algo pode acontecer para reverter esse cenário. Nesse passado, os pinguins, atuais moradores da Antártica, não existiam. O continente era tomado por imensos animais pré-históricos. O passado da Antártica tinha uma diversidade absurda, tanto de animais invertebrados quanto de vertebrados. Os oceanos antárticos tinham animais como mosassauros, plesiosauros, tubarões, que hoje já não são mais encontrados na Antártica, mas que estavam lá no passado, né? E também nós tínhamos pterossauros, dinossauros, então era realmente uma fauna diversa. Em cada expedição, a equipe de Juliana costuma ficar cerca de 50 dias acampada. Um trabalho difícil, principalmente devido às condições climáticas nada favoráveis. O nosso trabalho não envolve uma estrutura que nos proteja muito. Então, nós passamos geralmente 3 meses na Antártica, aguardando o momento em que o clima permite que nós sejamos lançados no acampamento. O sacrifício de trabalhar em temperaturas negativas é compensado pelas descobertas. Nós encontramos os primeiros registros de pterossauros na Antártica. Pterossauros eram répteis voadores que viveram na Terra, são encontrados em praticamente todos os continentes, mas até hoje não haviam sido registrados na Antártica. Então, com essa descoberta, a gente consegue traçar como que era a rota desses animais. As pesquisas brasileiras aqui na Antártica também são realizadas longe do oceano, num lugar ainda mais frio e mais isolado, onde fica a estação Criosfera. Lá, a temperatura já chegou a 80 graus abaixo de zero. Heitor foi um dos cientistas brasileiros pioneiros na Antártica. Ele foi pela primeira vez ao continente gelado em 1986 e desde então já acumula 25 missões. O Laboratório Criosfera 1 é um laboratório que é o resultado de 30 anos de pesquisas na Antártica. Esse laboratório hoje ele é equipado para medir gases do efeito estufa,
aerossóis atmosféricos, variação do manto de gelo e raios cósmicos. Então, é um laboratório que sozinho consegue desenvolver várias áreas do conhecimento científico, enviando todos os dados em tempo real por satélite. O pesquisador estuda os efeitos das mudanças climáticas. Em fevereiro foram registradas na região as temperaturas mais altas da história. Os termômetros chegaram a 20 graus. O calor pode derreter as geleiras e alterar o nível do mar em todo o planeta. Hoje é impossível você falar em mudanças do clima sem falar no continente antártico. E por que isso? Porque as alterações que podem ocorrer na Antártica em virtude do derretimento, da perda de massa de gelo, tem uma implicação direta sobre o nível dos oceanos. Então, a gente entender o ritmo em que esse processo ocorre é muito importante para nós. Na segunda viagem à Antártica, a nossa equipe está a bordo do navio Almirante Maximiano. Na segunda viagem à Antártica, a nossa equipe está a bordo do navio Almirante Maximiano, que é carinhosamente chamado de Tio Max. Dessa vez, vamos chegar navegando no continente gelado. É uma viagem muito mais longa. Nossa equipe embarcou no navio da Marinha Brasileira, também em Punta Arenas, no extremo sul do Chile. Mais uma vez é hora de pegar aquelas roupas especiais e experimentar tudo para saber se elas estão cabendo. Dessa vez, além da roupa preta tradicional, nós recebemos também esse macacão laranja, chamado macacão Mustang. Isso acontece porque nós vamos fazer a travessia pelo mar. E esse macacão especial ajuda a resistir à temperatura fria da água, caso aconteça algum acidente. Nos primeiros 2 dias de viagem, o navio seguiu pelo Estreito de Magalhães, passando pelos canais chilenos, uma região cercada por ilhas. Durante o passeio, é possível admirar a beleza do local. No caminho, nos deparamos com montanhas verdes, ao lado de morros parcialmente cobertos por gelo, e cachoeiras que se formam com a chegada do verão. O mar calmo permitiu andarmos pelo Almirante Maximiano, que apoia o trabalho de pesquisadores brasileiros na Antártica. O dia no Almirante Maximiano começa cedo. Às 7 horas da manhã tem um toque da alvorada. Alvorada. Bom dia, Tio Max. Nas mensagens sempre estão presentes toques de apitos. Eles indicam para os militares que tarefa precisa ser realizada. O apito faz parte de uma antiga tradição da Marinha, de uma época em que não existia microfone nem alto-falante. Portanto, para que uma informação circulasse por todo o navio, era necessário de algo bastante sonoro. Daí então surgiu o apito. Hoje em dia, essa tradição é mantida. Mostra pra gente aí um toque da Marinha. Almirante Maximiano. Os militares que estão no navio ficam 6 meses longe de casa. Pessoas como o sargento Carlos Torres, que no ano passado não acompanhou o nascimento da filha porque estava na Antártica. Sabendo que está nascendo, está naquele momento e, poxa, você está longe e receber foto, vídeo. Mas, graças a Deus, eu agradeço aqui ao apoio do navio, né, que sempre estiveram comigo. Carlos tem 3 filhos. A menina do meio é a que mais reclama das viagens do pai. De vez em quando ela fala, pai, você não está no balé, você está ausente na minha formatura de escola. Mas no final das contas ela também compreende direitinho. Mas é por causa acho que é a idade, né?
navio polar Almirante Maximiano, pesquisadores brasileiros circulam numa espécie de laboratório flutuante. Durante a viagem, os cientistas fazem levantamento oceanográfico, coletam amostras de espécies marinhas e estudam o clima antártico. Cerca de 40% das pesquisas brasileiras no continente são produzidas nos 5 laboratórios do Almirante Maximiano. É um navio de pesquisa que conduz em sua tarefa principal até 30 pesquisadores que vão se revezando ao longo da Operação Antártica. Esse ano, por exemplo, nós vamos ter 5 fases de pesquisa e cerca de 100 pesquisadores e cerca de 15 projetos que vão embarcar e se revezar. Pesquisadores das Universidades Federais da Bahia e de Pernambuco estão a bordo do navio polar. Eles estudam o impacto das correntes marítimas da Antártica no clima brasileiro. Um dos principais objetivos do projeto, esse projeto nosso, é justamente entender como se passa a troca de gases entre o oceano e a atmosfera. Então a gente está procurando conhecer quais são os fatores físicos, químicos e biológicos que influem na troca de CO2 nessas regiões. A rotina do navio depende do tempo de viagem. Durante 31 horas ficamos ancorados perto da cidade chilena de Porto Williams, no extremo sul do continente sul-americano. Este é o último refúgio seguro antes do Drake. O Drake, ele por si só é considerado uma das regiões mais perigosas de navegação do mundo, Ali tem uma energia grande, é uma área de frontogênese, a gente chama criação de frentes geralmente frias, e ali a gente tem ventos associados fortes e, consequentemente, ondas fortes. Durante a viagem, a previsão da meteorologia indicou que as ondas no local ultrapassavam 6 metros de altura. Era preciso esperar o mar ficar mais calmo para completarmos a travessia. Quando o tempo melhorou, chegou a hora de partir. Começava o momento mais crítico da viagem. No passadiço, local de onde o navio é controlado, estavam todos os oficiais da tripulação. Com um olhar atento, o comandante analisava qual era a melhor rota. Além do mar agitado, a entrada no Drake apresenta um outro desafio. No fim dos canais chilenos, existem pequenas ilhas que às vezes ficam encobertas e se transformam em obstáculos. São 2 dias de navegação restrita, sempre passando muito próximo à terra. Mas a gente conta também com a ajuda da Armada Chilena, que tem os práticos, o navio tem, de certa forma, acostumado a passar. Olhando para esse aparelho, é possível ter uma noção de como variava a inclinação do navio. Quando a embarcação está reta, o marcador fica no 0. Só que nesse momento, ele corria de um lado para o outro. Uma das maiores dificuldades é andar a bordo. O navio balança o tempo todo. Nesse momento, o vento lá fora é de 120 km por hora. Então, a única solução é segurar nas paredes e se apoiando em algum lugar para não cair. Olha só, falei que é perigoso? E agora, imagina, eu vou abrir essa porta e para chegar lá embaixo, vou ter que descer uma escada. O perigo é ainda maior. Na escada, o corrimão é um item obrigatório. Tem que segurar mesmo e segurar com força, afinal o navio às vezes vai para frente, somente ele está dando uma pressãozinha para trás. É o vento que joga o Almirante Maximiano de um lado para o outro. Os pés também bem devagar, sempre atento, para evitar um acidente a bordo. Depois de 2 dias, passando pelo temido Estreito de Drake, surgiram as primeiras montanhas da Antártica. Agora, o navio navega tranquilamente nas águas calmas da Baía do Almirantado. Pouco tempo depois, o Almirante Maximiano está ancorado em frente à estação Comandante Ferraz.
Mas antes de pisar no solo antártico, ainda resta um desafio: descer essa escada aqui do Almirante Maximiano, depois seguir de bote até a praia. Até que foi tranquilinho. O pessoal da Marinha também colabora bastante para a gente se sentir seguro aqui a bordo, em todos os momentos da viagem. Agora sim, ó, pisei em terra. A viagem chegou ao fim, estamos em solo antártico. Lá no fundo, olha só, a bela estação Comandante Ferraz. O Centro de Pesquisas Brasileiro fica na ilha de Rei George, a pouco mais de 5.000 quilômetros de Brasília. Ela foi reinaugurada em janeiro. Um trabalho muito bem feito, baseado já na experiência que nós tínhamos de mais de 30 anos na antiga estação. Aí nós tentamos ao máximo não repetir os erros da outra. A antiga estação foi parcialmente destruída em um incêndio em 2012. Em seguida, foram instalados módulos emergenciais e que permitiu que de 2013 até agora a estação não parasse. Ela continuou funcionando, continuou existindo. Ou seja, tínhamos uma instalação modular de um tipo inicialmente, que foi destruído, uma estação temporária, né, emergencial, que vem funcionando até agora, e agora essa nova construção magnífica, uma coisa fantástica em termos arquitetônicos e que vai propiciar, evidentemente, muito mais conforto, muito mais tecnologia, muito mais facilidade para os antárticos do futuro que forem operar por lá. As novas instalações ocupam uma área de 4.500 metros quadrados e podem abrigar até 64 pessoas. A nova estação ela tem um total de 17 laboratórios. Dos 17 laboratórios, a gente chama atenção. Um laboratório que vai ser pilotado pela Fiocruz e outro laboratório que vai ser utilizado pela Agência Internacional de Energia Atômica. Essa estação ela representa para a ciência do Brasil um grande ganho em várias áreas, por exemplo, como biologia, microbiologia, a parte climática, a interferência disso na agricultura. E você vê que isso significa novos fármacos, novos conhecimentos que podem se desenvolver em novas inovações. A possibilidade da estação é que ele trabalhe lá nos laboratórios da estação e mande esses dados diretamente para a sua instituição por meio da nova estrutura de telecomunicações. Os pesquisadores da Fiocruz vão desenvolver estudos com micro-organismos antárticos. O químico Windegrave coordena o trabalho, que tem dois objetivos. O primeiro é desenvolver uma espécie de barreira para evitar que bactérias e vírus que são encontrados na Antártica se espalhem pelo mundo. O degelo libera micro-organismos, vírus, bactérias que estão lá congelados há muito tempo. E, por outro lado, tem uma introdução de micro-organismos pelo turismo, pelas visitas, mas também pelas correntezas marinhas, ou mesmo pelo ar. O outro objetivo da Fiocruz é tentar descobrir se os micro-organismos antárticos poderão ser utilizados na produção de novos remédios. E esses micro-organismos, como eles têm que viver num ambiente muito extremo, eles geralmente têm muitas moléculas químicas diferentes dentro das células que podem ser desenvolvidos como novos antibióticos ou tratamentos para câncer, por exemplo. Pesquisas realizadas pelo professor Luiz Rosa da Universidade Federal de Minas Gerais já permitiram a descoberta de uma planta que não congela mesmo debaixo da neve. Tem algumas espécies de fungo que nós isolamos daqui, que a gente coloca a menos 80 graus sem nenhuma proteção, né? 2, 3 meses congelados dessa forma. E eles não morrem. Quando a gente tira ele dessa condição e coloca num novo meio nutritivo, eles crescem normalmente. Então eles são capazes de produzir substâncias anticongelantes que podem ser utilizadas na indústria de alimentos, na indústria de aviação, entre outras. O
grupo liderado pelo professor reúne a maior coleção de fungos antárticos do mundo, muitos deles com potencial biotecnológico. Luiz Rosa também está montando um laboratório na nova estação para pesquisar fungos que só existem na Antártica. Como esses fungos estão isolados geograficamente há muito tempo, a gente tem aqui espécies novas, espécies endêmicas, linhagens selvagens que podem ser produtoras de novos antibióticos. Então, o nosso foco é estudar esses fungos como fonte desses antibióticos, principalmente contra doenças tropicais negligenciadas, que são as doenças que acometem o Brasil. Leishmaniose, doença de Chagas, dengue, zika, chikungunya. E alguns dos fungos daqui da Antártica, por ter um metabolismo diferenciado, eles já apresentaram atividade contra esses alvos. A Antártida representa quase como um planeta dentro de um planeta à parte. Lá, a Antártica é um ambiente de colaboração, um ambiente científico, de colaboração, de amizade, de pesquisa, de interação humana. O fato de ser um continente inabitado, praticamente inabitado, né, torna ainda mais fascinante. A Antártica, na verdade, é o melhor exemplo de conservação ambiental. O desafio é se no futuro continuará sendo assim, haja vista que há um potencial econômico gigantesco que ainda não foi explorado.